Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João. 1 João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Primeira João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim: a santa, inerrante palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Curte sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, no dia qual o Senhor separou, reunidos, Pai, como igreja, para aprender de Ti, Senhor, da Tua santa palavra. Pai, nessa noite, Pai, eu te peço, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte. Fala conosco, com a Tua igreja, Pai, consola o Teu povo e fortalece-nos, Senhor, para que possamos viver nesse mundo tenebroso, Pai, de modo que o Senhor receba glória, de modo que o Teu reino avance, Pai. Eu te peço, seja conosco, ajuda-me, Pai, com a Tua graça, que o Teu Espírito possa ministrar em nossos corações nessa noite, Pai. Eu te suplico, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acho, para mim particularmente, que uma das coisas mais importantes para o crente, principalmente quando ele está no início da sua fé, é estudar a respeito das disciplinas espirituais. Disciplinas essas como a oração, a leitura da palavra de Deus, coisas relacionadas ao pecado, a sua comunhão com Deus, e o modo como ele pode, por intermédio dessa palavra, se aproximar de Deus. Então é muito importante para o cristão, principalmente aquele que conheceu recentemente a fé, se aprofundar nas disciplinas espirituais. Os crentes mais maduros, aqueles que já estão há muito tempo na igreja, de novo, uma mensagem sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Mas nós sabemos que o nosso coração é enganoso, que nós precisamos do Evangelho todos os dias, que nós precisamos ser exortados e ensinados todos os dias. A palavra de Deus é bem clara em dizer que nós devemos exortar uns aos outros todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que nós não venhamos ser levados ou enganados pelo pecado. E não há um momento tão oportuno para nós, para a nossa igreja, para a nossa geração, como pregar a respeito dessas disciplinas espirituais e entender mais sobre essas disciplinas espirituais. Coisas relacionadas de como o cristão deve viver neste mundo, o que ele deve amar e o que deve reinar no seu coração. E nessa noite eu quero falar a respeito do dever que o cristão tem de não amar o mundo. E os males que causam o coração que é dominado, que é regido pelas coisas deste mundo cruel e tenebroso, que é governado por Satanás e seus súditos. Voltemos ao texto, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que João está sendo contraditório quando ele diz, não ameis o mundo? Porque se nós voltarmos no Evangelho dele, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas realmente o que João está querendo ensinar aqui relacionado a este termo, a esta palavra mundo? O que se refere? João está dizendo do mundo em si, do planeta Terra,
das pessoas que habitam sobre essa terra, dos habitantes da terra, o que João está querendo dizer com não ameis o mundo? Qual o significado do termo mundo aqui? Nós sabemos que nas Escrituras, mundo, às vezes é usado de várias formas. E dependendo do contexto em que encontra-se esta palavra, ela se encontra dizendo a respeito do sistema pecaminoso e também às vezes falando sim de indivíduos, de pessoas ou do planeta. Mas esse texto aqui que João está dizendo, principalmente neste versículo, João se refere de mundo, que do grego significa cosmos. Ele está falando a respeito do sistema pecaminoso, da natureza pecaminosa do homem. A palavra mundo é traduzida da palavra grega cosmos. No Novo Testamento ela pode se referir ao universo físico, aos seus habitantes humanos. Porém, nesse contexto, e em muitos outros, a palavra cosmo ou mundo carrega uma distinta conotação negativa, dependendo do contexto a qual ela está sendo usada. O apóstolo usa o termo aqui para se referir à humanidade decaída, corrompida e perdida, que se rebela e se opõe a Deus. Eu gosto muito do que Joel Bick fala a respeito desse texto, principalmente desse termo mundo. E ele diz assim, comentando precisamente esse termo: João usa essa palavra para se referir a um reino cujo governante e súditos estão perdidos no pecado e em total discordância com tudo que agrada a Deus. Mundo é uma esfera que está em oposição a Cristo e a sua igreja. O mundo é a humanidade pecaminosa, vista em sua totalidade, sob o domínio do Deus deste século. Entregue à injustiça, hostil à verdade e ao povo de Deus. Mundo significa homens e mulheres, crianças, que se focalizam nas concupiscências do mundo e negligenciam o mundo por vir, ou seja, a eternidade. Aqui João, ele está exortando aqueles irmãos, ele está dando um mandamento para aqueles crentes: não ameis o mundo. João exorta a abandonarem qualquer atitude amistosa dos cristãos para com o mundo pecaminoso. A construção da frase do original do grego permite a tradução parem de amar o mundo. Nós devemos entender essa ordem. Não ameis o mundo como... Nós não devemos entender, como eu falei, João dizendo não ameis o mundo, como proibindo nós de amar os indivíduos, aqueles que estão perdidos, ou que não devemos usar do Evangelho como meio para pregar o Evangelho e desejar a salvação desses que estão nas trevas. João não está se referindo a isso, àqueles que vivem nesse sistema. Ele está se referindo principalmente ao sistema pecaminoso que governa e que impera este mundo, este presente século. Ou seja, significa que ele aprova, e quando Deus diz que ele amou o mundo, em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não significa que Deus aprova, gosta, aceita e participa das coisas do mundo. O amor de Deus pelo mundo é a sua compaixão pelos perdidos, é a sua determinação de salvá-los. Quando ele proíbe os cristãos de amar o mundo, ele não está se referindo a ter compaixão e usar esforços para salvá-los mediante o Evangelho, mas sim que não aprovem, não gostem, não aceitem e nem participem dos valores corrompidos dos perdidos. O cristão, aquele que nasceu de novo, nós sabemos que nós, como servos de Deus, nós estávamos desgarrados como povo que não tem pastor. A Bíblia é bem clara que nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, que viviam no mundo, no deleite das trevas, cego para as coisas de Deus e para tudo aquilo que era espiritual. E nós, que viemos à luz, que recebemos a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, devemos abominar as coisas do mundo. Devemos reprovar as coisas do mundo, porque isso não faz mais parte da conduta
e da vida de um cristão, daquele que nasceu de novo. Então não fazemos mais parte desses valores corrompidos, desses valores que outrora nós vivíamos e andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que opera agora nos filhos da desobediência, como diz Paulo em Efésios 2. Mas Cristo nos deu vida, Ele nos vivificou e iluminou a nossa mente para entendermos qual é o nosso dever e o nosso papel como crentes, como cristãos agora, sendo iluminados pelo seu Espírito. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A parte B do versículo diz: porque um cristão verdadeiro, ele ama a Deus, ele ama o seu Pai, e não ama o mundo cujos valores são opostos à natureza santa de Deus. Aqui temos também um teste a respeito da salvação. Se alguém quiser tirar dúvida acerca da sua salvação e da sua conversão a Deus, é só ler a carta de João, a sua primeira carta. É uma carta tremenda que revela e que mostra e que testa a nossa fé e que vê se realmente estamos em Cristo Jesus. Como podemos reconhecer se um cristão é verdadeiramente salvo? Se ele realmente se converteu a Cristo de todo o seu coração? A resposta de João é que o verdadeiro Filho de Deus, ele se reconhece pelo amor que ele tem ao seu Pai, pelo amor que ele tem a Deus. Matthew Henry disse que o coração do homem ele é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. Ou seja, então não há espaço no coração do homem para dois amores. Ou o amor ao mundo irá prevalecer, ou o amor a Deus irá prevalecer. João então passa a explicar por que quem ama o mundo não ama Deus. No versículo 16 ele continua: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Quando João fala que a palavra concupiscência, essa palavra feia e difícil de se falar, significa desejo, cobiça, vontade de cobiça. É uma palavra sempre usada na Bíblia, às vezes nem sempre também com a conotação negativa, depende também muito do contexto, porque Paulo diz que aqueles que desejam o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, ali é no sentido positivo, de desejar algo da parte de Deus, de desejar um ministério. Mas essa conotação que é usada aqui neste texto, ela é negativa. Concupiscência, ela vem realmente, significa isso, o desejo, a cobiça, a sensualidade, especialmente quando se refere à carne, aqui, quando João emprega, no sentido da natureza pecaminosa e corrompida do homem. A concupiscência da carne, ou seja, aquilo que imperava no nosso coração outrora, antes de conhecermos a Cristo, e que ainda há resquícios no nosso coração dessas concupiscências, ainda há, mas aqui João tem em mente um tipo de concupiscência em particular, aquela relacionada com a carne. Ele se refere aos desejos impuros, que inclui todos os pensamentos, palavras e ações não castos, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais. Quer a intemperança no comer e no beber, montins, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que agrada a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo é desonrado. Nós sabemos que nós, seres humanos, Deus nos deu dádivas, Deus nos deu privilégios como criaturas suas. E Ele, por ser nosso Criador, nos deu dádiva, Deus nos deu o trabalho, Deus nos dá o sono, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá uma esposa, marido. Ou seja, essas dádivas, esses desejos que nós também almejamos e queremos ter nesse mundo, às vezes pode ter uma conotação negativa e positiva.
Como assim? É o modo, querer desejar um emprego melhor não é pecado. Existe ali a palavra concupiscência, o desejo de querer ter. O desejo de ter uma esposa bíblica, santa. Isso não é pecado. O pecado está no exagero, na forma que é mal usada na vida do crente. E o modo como impera no coração desse indivíduo. Pessoas que usam do trabalho, mas que pecam no trabalho. Que vivem demais no trabalho e que não têm tempo para a família. Pessoas que usam demais do sono e que se tornam irresponsáveis. É um desejo que ultrapassa a vontade de Deus, que não consegue seus objetivos, porque é escravo do sono, é escravo da preguiça. Isso é concupiscência da carne, é o desejo de agradar a carne. E é isso basicamente que João está mostrando aqui. João nos mostra entre quem foi regenerado e aqueles que ainda permanecem em seu estado caído. A pessoa que continua escravizada e impelida pelos desejos pecaminosos da carne, e aquele que crucificou a carne com suas paixões e desejos, o que ama o mundo e o que ama a Deus. João ele vai mostrar os versos, ele vai mostrar a diferença daquele que ama a Deus e daquele que ama o mundo e que ama as coisas do mundo. E ele vai mostrar também nesse texto por que alguém que é servo de Deus, que serve a Cristo, não pode amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Não há como. Não há como existir dois amores no mesmo coração. Não há como servir dois senhores. Jesus diz isso. Porque você há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou desprezará um e adorará o outro. Não podeis servir a dois deuses. Então, ou você vai amar o mundo, ou amar a Deus. Mas é importante também notarmos que o crente, o cristão genuíno, verdadeiro, ele também não andará totalmente livre da carne e dos seus desejos. Ou que ele nunca será vencido pelo pecado, pelos seus pecados. Pois estamos em guerra. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, como diz Gálatas 5,17. Então é uma guerra, é uma batalha, é uma luta. A igreja é comparada como um exército de Cristo. Não como um hospital, como qualquer outra comunidade, mas como um exército que luta contra o pecado, contra o seu pecado, que luta também no âmbito espiritual. O perigo de estar ou em usarmos as dádivas que Deus nos deu de forma pecaminosa é que Deus reprova. Ao usarmos o sexo, o sono, a comida, o trabalho, o nosso tempo de forma pecaminosa. Isso também são concupiscências que às vezes muitas pessoas deixam seus corações serem dominados pelo dinheiro, pela avareza. Então a concupiscência da carne é isso. Ou seja, essas dádivas dadas a nós, que podemos usar de forma legítima, porque Deus nos deu, porém com o advento da queda e da quebra do relacionamento com Deus, o ser humano passou a usar essas coisas de forma ilegítima, que desagrada a Deus. Como sexo fora do casamento, como comer de forma desordenada, trabalhar a ponto de não ter tempo, como eu falei, para a família, usar o sono de forma irresponsável e não para o descanso. Então, essas coisas que são boas, que são proveitosas para nós, também podem ser a causa do seu pecado. Pode ser a causa do seu pecado porque você está usando de forma errada, de forma a se deixar levar pela concupiscência da sua carne. A exortação proferida contra as concupiscências da carne proíbe a imoralidade sexual também, em todas as suas formas. Deus colocou sabiamente a intimidade sexual dentro da santidade da união conjugal. Coisas que para hoje, a nossa geração, é algo normal. Jovens, pessoas terem relacionamentos fora do casamento, fora do âmbito conjugal, e que muitos crentes têm achado normal, comum.
Mas nós sabemos que Deus não aprova e que é contra a natureza de Deus. E que isso é uma concupiscência da carne que vai contra os mandamentos santos de Deus. Porque todos nós devemos nos esforçar para conhecer nosso próprio coração e suas fraquezas em relação a determinada concupiscência. Todos nós temos desejos. Em nós ainda tem a semente adâmica. Esse velho homem ele não foi destruído ainda totalmente. Nós ainda não fomos glorificados. E nós precisamos conhecer o nosso coração. Examinar, esquadrinhar o nosso coração mediante a palavra de Deus. Para que possamos saber se realmente estamos segundo a vontade de Deus ou não. Se Deus se agrada de nós ou não. Então é necessário o cristão conhecer o seu coração, analisar o seu coração e saber se realmente as concupiscências da carne ainda dominam e prevalecem no seu coração. Se esses desejos imorais ainda prevalecem no seu coração, você precisa pedir ajuda a Deus. Porque dependendo, pode ser uma evidência de que você ainda não é salvo, de que você ainda não é convertido e de que você ainda não nasceu de Deus. Porque aquele que nasceu de novo, ele recebeu uma nova natureza. Ele é uma nova criatura. Jesus diz para Nicodemos que em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer de cima, nascer do alto. Receber de Deus uma nova natureza, porque esse desejo em nós, essas concupiscências, elas só podem ser vencidas com a ajuda de Deus, com a ajuda santificadora do Espírito Santo. Somente quando um pecador se converte verdadeiramente a Cristo, é que ele consegue vencer esses pecados do seu coração. Pelas suas próprias forças, você nunca irá conseguir vencer esses desejos, essas concupiscências da carne que prevalece no seu coração. A segunda característica do que consiste este mundo caído é a concupiscência dos olhos. Verso 16 de novo, ainda continuando a parte B. Eu vou ler de novo do início. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Ou seja, o que consiste essa concupiscência dos olhos? A maioria dos comentários, ou de tanto outros antigos, ou também contemporâneos, falando a respeito desse texto, que é uma frase difícil, se refere aos desejos pecaminosos ativados e alimentados pelaquilo que vemos. Pelaquilo que vemos. Eu acho interessante que os puritanos diziam que os nossos olhos, os nossos ouvidos, são os portões da nossa alma. São por onde entram essas coisas e por onde nós devemos vigiar e orar a Deus para que eles possam permanecer santificados ao Senhor. É por meio dos olhos que somos levados a cobiçar as coisas que o amor e a justiça de Deus proíbem. Os olhos são a avenida de tentação desde o paraíso, desde o princípio, lá no início, no Jardim do Éden. E eu quero mostrar aqui alguns exemplos daqueles que foram vencidos pela concupiscência dos olhos. Eva, ela viu que a árvore proibida era agradável aos olhos. O mandamento de Deus era que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Mas Eva, ela viu que a árvore proibida era agradável aos olhos. Assim ela sucumbiu à tentação do enganador, da serpente. Através do olho, da concupiscência do olho. Acã também, ele viu e cobiçou uma bela capa, moedas de pratas e uma barra de ouro entre os despojos proibidos dos babilônicos. Ele os tomou e pagou o preço com seu próprio sangue e de seus parentes, como está escrito em Josué, no versículo 20 a 26. Também temos um exemplo muito conhecido, que é o do rei Davi, que viu a beleza de Batseba e desviou-se da lei e tomou-a como sua, infligindo assim o mandamento do Senhor, como diz 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 assim.
O resultado foi um soldado assassinado, uma criança morta, um rei em desgraça e um reino dividido. Quando olhamos esses relatos, podemos achar que o pecado dessas pessoas estão em seus atos. Mas na verdade, eles já haviam pecado muito antes de cometer o ato. Olha só o perigo que há no nosso... A tentação ela é concebida e gerada no nosso próprio coração. O que aconteceu aqui com Eva, com Acã, com o rei Davi, foi somente a consumação do pecado, a prática. O pecado não é em si o ato de pecar, mas ele já começa a germinar no coração do homem, por causa da nossa natureza caída. Jesus ensinou que uma pessoa pode violar este mandamento, um mandamento principalmente contra o adultério, em seu coração, mesmo sem ter cometido o ato. Como ele diz lá em Mateus 5, 27 e 28, quando ele adverte que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, o pecado ele começa no coração, ele germina no coração. Então, todas essas porções das Escrituras, elas testificam também aquilo que Spurgeon disse no século XIX, que ele explicou também a respeito disso. E explicou com tanta clareza. Aquilo que fascina o olho é muito apto a obter admissão no coração. Assim como o fruto de Eva, que agradou aos olhos dela. Primeiramente a sua visão, e então prevaleceu sobre sua mente e a sua mão. Ou seja, começou no coração, e o seu coração foi funcionado e chegou ao ato, à consumação do pecado. Então, quando João fala, não ameis o mundo, não ameis aquilo, esse sistema, o pecado que impera naqueles que não conhecem a Deus, naqueles que ainda não foram salvos pela graça do Senhor. Nós devemos reprovar as obras do mal. Nós não devemos ser coniventes com essas coisas. Como nos adverte também Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é o nosso próprio coração. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência que há no seu coração. E nós devemos guardar os nossos olhos, devemos santificar os nossos olhos. Irmãos, hoje em dia, isso parece ser até algo antiquado, porque a sensualidade, a impureza sexual, as mídias sociais, tudo que não presta, hoje em dia, as pessoas contemplam e riem. Pessoas que professam a fé, pessoas que se dizem cristãs, e que contemplam essas coisas e que ri ainda. Porque nós, no nosso século, nossa geração, ela está um pouco parecida com Sodoma e Gomorra. Porque a sodomia, o homossexualismo, tudo que não presta hoje há nessa geração. E o pior de tudo, a igreja ela tem se amoldado a isso. É onde eu quero chegar. Essas coisas que estão no coração dos homens e que tem entrado de forma sutilmente na igreja, no seio do povo de Deus. Hoje nós vemos uma igreja mundana, onde muitos têm adaptado, têm aderido aos padrões do mundo. Aderido. Pessoas que vivem de forma ímpia e que se intitulam cristãos. E que vivem conforme o padrão do mundo. Que vivem conforme o mundo. Há tanta seriedade nesse texto aqui. João está dizendo, não ameis o mundo. É um mandamento. É um dever do crente. Nem as coisas que há no mundo. Nós devemos reprovar essas coisas. Não ser conivente com essas coisas. Não ser conivente. Isso não faz parte mais daquele que nasceu de novo.
Se você senta diante de uma TV e passa o dia inteiro vendo coisas que desagradam a Deus e que não é de conformidade com a palavra de Deus, você está dizendo com a sua vida que você está contradizendo com a sua vida a palavra de Deus. Assistindo coisas que não condiz com o Evangelho, que não condiz com o ensinamento de Cristo, você está se enganando a si mesmo. Você está se enganando. A nossa geração é uma geração dormente. A nossa geração, ela gosta de entretenimento. Ela gosta de igrejas que tem show, que tem luz, que a parede é toda preta, que tem um tambor como púlpito. Essa é a nossa geração, infelizmente. Uma geração que está se moldando aos padrões do mundo. E a palavra de Deus é bem clara em nos exortar e mostrar-nos o caminho. Como Paulo roga aos irmãos em Roma. Roma era uma igreja onde o que imperava, irmãos, era o homossexualismo, a cultura grego-romana, o paganismo. E Paulo roga àqueles irmãos, ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação, ela começa no nosso interior, na nossa mente. Se você acha e condiz com os padrões, com aquilo que o mundo prega, com aquilo que essas ideologias satânicas, antibíblicas pregam, você não é um cristão. Você não é um cristão, você é um mundano. Você ainda não se converteu verdadeiramente. Não vos amoldeis. Paulo disse que nós não devemos nos amoldar a essas coisas do mundo. Não vos amoldeis essas coisas. Mas nós vemos que não. O mundo, a igreja que deveria impactar o mundo, mas não, está sendo o contrário. O mundo que está impactando a igreja. É o mundo. Muitos querem viver na moda, uma moda pagã. Não quero falar de roupa, porque não é o que o texto quer dizer. Mas a sensualidade, aquilo que desagrada a Deus, é coisa do mundo. Por isso que João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, há concupiscência, há o desejo da carne, o desejo dos olhos, não é do Pai, mas do mundo, não procede do Pai. E ele continua mostrando a terceira característica do mundo. Nós podemos até analisar o nosso coração e ver se essas coisas imperam ainda em nosso coração. E se imperam em nosso coração esses desejos, essas coisas, nós devemos fazer como Paulo exorta a igreja aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, se não é que já estáis reprovados. Paulo continua dizendo que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba é o orgulho soberbo, que se refere a um orgulho vazio, presunçoso, insolente. A soberba da vida inclui o orgulho de nós mesmos, de nossas realizações. Por natureza somos cheios de desejos, por autossatisfação, por autorrealização. Vivemos para nós mesmos, promovemos nossa própria sabedoria e realizações. Não estou querendo dizer que você não pode fazer uma faculdade, que você não pode querer posições neste tempo presente. Se é legítimo e condiz com a palavra de Deus, sim. Mas se você estuda, faz faculdade, trabalha, somente com o intuito de se autorrealizar pessoalmente, você está pecando. Porque um cristão, ele faz todas as coisas para a glória de Deus. Se alguém estuda somente para ser o mais inteligente da classe, para se gabar disso, é um sinal de que ele não tem o Espírito Santo. A marca de um cristão genuíno é que ele reconhece a beleza do seu coração. Ele reconhece que o velho homem ainda assim, que há resquícios do velho homem no seu coração. E o que há de pessoas soberbas que professam a fé? Pessoas que têm nojo umas das outras e que se diz cristão, que desprezam os mais humildes, que desprezam os irmãos por não ter valores,
poder não ter coisas, não ter bens materiais nesta terra. Nós somos o povo de Deus, a igreja eleita de Deus. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, de forma sacrificial, independentemente da nossa posição social. Isso é ser igreja, isso é ser o povo de Deus. E a marca de alguém que nunca foi convertido é a soberba, é alguém orgulhoso, que não baixa o nariz de jeito nenhum. É aquele que, se alguém pisar no pé dele, ele vai lá e pisa. Ele não pisa não, ele dá uma rasteira. Ele quer ser mais ainda do que o outro. Ele quer ser mais orgulhoso. Então isso é obra do mundo. Isso faz parte do mundo. Isso não condiz com a nossa vida. O orgulho, ele gera também idolatria. O orgulho, ele é um pecado capital que gera demais pecados no nosso coração. Eu acho interessante o que Jonathan Davis fala, porque nós devemos ser muito vigilantes contra o nosso coração. Ele diz que o orgulho é como uma cebola. Uma cebola, quando você corta, ele tira uma camada e tem outra, e assim você vai tirando as camadas da cebola. Assim o orgulho no nosso coração. Como somos orgulhosos e soberbos, nós devemos lutar contra o orgulho do nosso próprio coração. Porque o orgulho, ele gera idolatria de si mesmo. A soberba da vida também, o orgulho soberbo, há também da parte daqueles que idolatram atores de filmes, heróis de esporte, líderes governamentais e outras figuras populares. João condena toda idolatria humana, chamando-a de soberba da vida. Pessoas que idolatram político, pessoas que idolatram e que imitam pessoas do mundo. Essas pessoas, irmãos, esses influencers de hoje, a nossa geração estão imitando pessoas ímpias. As nossas crianças, os nossos adolescentes. Porque hoje todo mundo tem acesso às mídias sociais. Nós devemos ter cuidado com a nossa geração. Pessoas que idolatram Neymar, que idolatram fulano, que idolatram cantor Beltrano. Irmão, se Deus não reina no teu coração, outra coisa está reinando. Outra coisa está reinando. Tomemos cuidado. Isso é soberba também da vida. O orgulho do materialismo. Amar as posses. Tais como a nossa casa, o nosso carro e as nossas roupas, motos, mais do que a Deus, é idolatria. Visto que fomenta nossa busca por prazer. Não preciso ter, porque, irmãos, essas coisas do mundo, elas são saco sem fundo. São lacunas que não podem ser preenchidas. Por isso que muitas pessoas vivem com um buraco, com um vazio no seu coração. Porque essas coisas do mundo, elas não podem preencher o vazio do coração de um homem, de uma mulher. Somente Cristo, Alexandre o Grande, após conquistar todo o mundo do seu tempo, ele ficou triste, porque não tinha mais mundo para ele conquistar. O homem nunca se satisfará nesse mundo. O homem nunca encontrará prazer verdadeiro que pode preencher o vazio do seu coração. Todos os nossos desejos, concupiscências, são como saco sem fundo, que nunca vai ser cheio nesta vida. A soberba da vida também envolve jogos, jogatina, de azar, loterias, colocar o coração nessas coisas, ficar sem dormir por causa dessas coisas. Idolatria não é só se dobrar, irmãos, diante de um santo, de qualquer outra coisa, mas é tudo aquilo que governa o teu coração, o meu coração. E principalmente o orgulho é de profanar o dia do Senhor. Não digo aqueles que trabalham de escala, aqueles que dependem do trabalho, mas aqueles que estão livres no domingo, no dia do Senhor, e que não se dedicam a vir à casa do Senhor, que não procuram o seu papel no corpo de Cristo, que não procura se envolver, viver para Deus e para a sua glória, e que profana, e às vezes de forma arrogante, às vezes deve ser o pensamento,
de que não precisamos separar um dia entre 7 para adorarmos o Senhor e recebermos o alimento espiritual que nos fortalecerá para a semana vindoura. Nós precisamos deste alimento, da palavra de Deus, para podermos lutar contra este mundo tenebroso, para podermos viver de modo que Deus seja glorificado. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Todas essas coisas procedem do mundo e não podem governar o nosso coração, porque desagrada a Deus. No versículo 17, João continua: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em Marcos 8:36, Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Meu irmão, o que adianta? Daqui 100 anos, nenhum de nós aqui, eu acho que vai estar vivo dessa sala, nenhum de nós. E o que adianta você calcar, ter posses? Não que não seja pecado, não falo de forma pecaminosa e legítima, porque é assim bom ter um trabalho, ter suas coisas, mas de forma que agrada a Deus. Mas o que adianta colocar o coração nessas coisas? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a sua alma? O que adianta? Um dia este mundo será queimado totalmente com aqueles que o cobiçam, com aqueles que vivem somente para ele, para esse sistema pecaminoso. Disse Spurgeon: se você ganhasse o mundo, não teria nada depois que a tampa do seu caixão fosse lacrada, exceto a poeira do sepulcro em sua boca. Todos nós, um dia, irmãos, vamos estar diante do Senhor. E este mundo, ele vai passar, como João diz e afirma neste versículo. Ora, o mundo passa, o mundo é passageiro, bem como a sua concupiscência, bem como os seus desejos. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Abandonar a Cristo por causa do mundo é o mesmo que deixar um tesouro por uma bugiganga. A eternidade por um momento e a realidade pela sombra. Como disse William Jerkin, e é o que muitos têm feito. Quantas pessoas há 5 anos atrás que eu conheci, que professava fé, que nos primeiros anos de sua fé estava totalmente empolgado, animado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que pregava, que evangelizava, e que hoje estão no mundo, e que hoje retornaram para o mundo. Deixaram o maior tesouro e trocaram por bugiganga, por coisas que são vapor, que aparecem e que desvanecem. O nosso coração precisa estar em Deus. É interessante que Salomão, no fim da sua vida, ele entende isso. Quem foi Salomão? Todas as regalias que ele teve, o rei mais rico, que teve toda a sabedoria, pessoas que viajavam quilômetros para ouvir Salomão, que teve tantas mulheres, que provou de tudo. Salomão diz que ele foi no ápice da vida, ele provou de tudo. Mas quando lemos Eclesiastes, Salomão mostra que ele descobriu que tudo é vaidade. Quando você lê Eclesiastes, entenderá por que também John Bunyan diz, e porque ele chamava o mundo de a feira da vaidade. Porque tudo passa. Tudo passa. Também compreender porque Tiago perguntou. Tiago, ele indaga e pergunta aos crentes infiéis: não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se alguém é amigo do mundo e vive segundo o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque não há como, é incompatível amar o mundo e a Deus, amar as coisas de Deus e o mundo. Não há como. Deus, as coisas do mundo é totalmente contrária à santa palavra de Deus. Este mundo, ele odeia o Evangelho.
Tudo que este mundo vive e prega é contrário ao glorioso Evangelho de Cristo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Irmãos, para todos nós, sabemos que está estabelecido um dia que todos nós deveremos partir desta vida. O Salmo 90 diz que essa vida é como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Fala a respeito da brevidade da vida, que um dia todos nós iremos morrer. A morte é uma realidade para todos nós. Por mais que você não queira, você não tem certeza se vai chegar em casa hoje à noite. Se você vai passar no cruzamento e um carro pode bater em você, não sei. Essa noite você pode dar um infarto fulminante. A qualquer momento nós podemos partir dessa vida para a eternidade. E João está dizendo que nós não devemos amar essas coisas e que o nosso coração não pode estar nessas coisas, mas nas coisas do alto. Paulo diz em Colossenses 3 que se Cristo ressuscitou e está à destra de Deus, nós devemos buscar as coisas do alto, lá de cima. Buscar aquilo que nos edifica e que nos fortalece na fé. Cuidado com os prazeres, irmãos. Cuidado com as concupiscências, com o desejo desenfreado do coração. Cuidado. Mas João nos dá o remédio, a solução para vencermos o mundo. Ele diz que porque a fé que vence o mundo. Em 1 João capítulo 5, verso 4, no final da carta ele vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então alguém que nasceu de novo, que entendeu o Evangelho, que vive para Deus e conforme a sua palavra, é aquele que vai permanecer eternamente. Irmãos, as coisas que tem preparado para nós não são de se comparar com esta terra. Não há de se comparar. A glória que está revelada, que foi revelada, que foi manifesta na palavra de Deus. Aquilo que está preparado para o povo de Deus. Muitos hoje vivem com medo de falar essas coisas, por medo de ser perseguido, por medo de achar o que os outros vão dizer. E às vezes até se adapta a esses padrões pagãos. Mas um crente, irmãos, é inevitável na vida de um crente genuíno, que nasceu de novo, a perseguição. É inevitável. Se você está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. 2 Timóteo, Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Jesus diz mais, que bem-aventurado, felizes são vós, quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então diga não aos padrões do mundo. Diga não, se posicione como servo de Deus, como bom soldado de Cristo Jesus. Porque sabemos que por intermédio da fé nele, nós vencemos este mundo, esse sistema, essa concupiscência que quer imperar, que quer estar no nosso coração. Ela é podada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo em nós, pela aplicação da sua palavra em nós, pelos usos, meios de graça que Deus nos deu e que usamos. Nós vencemos o mundo pela fé. Nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais do mundo. E devemos ser reconhecidos como cidadãos do céu, como alguém que vence o mundo, como alguém que vive na contramão do mundo. Irmãos, alguém deve olhar para você e ver o modo como você vive e dizer assim: rapaz, eu digo o povo do mundo, e ver você como outra pessoa, porque nós somos cidadãos celestes. A nossa pátria não é daqui, é de outro mundo. As pessoas do mundo, é por isso que não tem mais essa influência, não há mais essa influência no mundo, não há mais. Um crente é como qualquer outra pessoa que vive, do jeito que qualquer outro vive. O povo do mundo, os perdidos, devem olhar para nós e ver a paz perene que só o Espírito Santo pode dar. Ah, como eu queria ter essa paz.
Ah, como eu queria ter isso na minha vida. As pessoas devem olhar para nós e ver a necessidade de Cristo na vida delas. Porque nós temos que viver como novas criaturas. Como pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. E que valorizam isso. E que sabem que não são deste mundo. Eu não estou dizendo que você deve viver como um ogro. Que você deve viver como um xiita.